Boa tarde a todos. Esse boa tarde faz pensar no seguinte, que nós estamos fazendo o evento uma quinta-feira à tarde, mas muita gente vai assistir o vídeo. Normalmente, a nossa experiência tem mostrado que o vídeo acaba sendo mais útil, mais importante do que o evento em si. Então, como muita gente vai ver sei lá quando, é importante dizer que nós estamos fazendo isso para se situar assim no tempo, na terceira semana já completada de guerra na Ucrânia, e uma boa confusão em termos da economia mundial. Ontem houve uma elevação da taxa de juros pelo Banco Central americano, o Fed, que é a primeira em 4 ou 5 anos, não me lembro mais agora. Eles estão prevendo que a taxa de juros deles lá vai chegar a 2% no fim do ano. E aqui já bateu, não para de subir, já bateu nos 12 e tanto. Fora isso, nós estamos falando exatamente no dia seguinte a uma espécie de grande gafe do Biden, que ele não devia ter dito, embora seja verdade, de que o Putin é criminoso de guerra, mas ele fez isso exatamente hoje. Então, vocês provavelmente vão lembrar, quando assistirem o vídeo, para situar em que momento que nós estamos fazendo isso. Muito bem, então, agora passando à introdução efetiva da nossa conversa aqui, do nosso evento. Essa ideia de colocar quais as bases teóricas da sustentabilidade e tal vem de um processo que tem muito a ver com o surgimento do núcleo de sustentabilidade do SEBRAP, que é recente. O Arilson, que vai ser o primeiro a falar, é o coordenador, ele, além disso, é professor da UFABC. Então, qual foi esse processo? É que, nas linhas de pesquisa do núcleo, né, de sustentabilidade do SEBRAP, das várias linhas de pesquisa, uma delas é epistemologia da sustentabilidade. E é o que nós vamos fazer, mas a gente está evitando essa palavra epistemologia, porque em pesquisas que a gente andou fazendo, a coisa partiu para tudo quanto é lado, e é difícil a gente se entender sobre o que seja. Hoje em dia, está difícil de entender, quando uma pessoa usa a palavra epistemologia, o que é que ela está se referindo exatamente. Bom, então, no fundo é isso. Agora, vejam bem, eu vou dar como exemplo do problema, para situar o problema, o seguinte: vamos pegar o núcleo lá de resiliência de Estocolmo, Centro de Resiliência de Estocolmo, talvez seja um dos organismos de pesquisa, think tank, etc., mais considerados, né, no mundo, nessa área, nesse campo. Então, se a gente fosse perguntar aos pesquisadores do núcleo lá de resiliência de Estocolmo qual é a ciência que eles praticam, uma boa parte ia dizer que é a ciência do sistema Terra, que é liderada por um deles, né, que o Rockström é o mais famoso, mas tem o Will Steffen, que é um químico, e que continua se apresentando como químico, mas ele dirá que há muitos e muitos anos ele está envolvido e empenhado na ciência do sistema Terra. Há outros pesquisadores lá de senior, né, tipo assim, Carl Folk. Ele provavelmente não diria exatamente isso. Eu nunca vi ele se identificar com a ciência do sistema Terra. E a ênfase dele toda é no estudo da dinâmica dos sistemas socioecológicos. Ele nem diz que é ecólogo, ele diz que ele tem um doutorado em economia ecológica, e na apresentação, por exemplo, que aparece no Wikipedia, se alguém for ver, vai aparecer lá que ele é um pesquisador transdisciplinar, um cientista ambiental transdisciplinar. Recording in progress. E talvez também ainda ali
no Núcleo de Resiliência de Estocolmo, nós tenhamos mais pesquisadores, talvez, inclusive, aí mais, que eu se entendi bem, mais júnior, assim, mais jovens, que estão trabalhando muito, inclusive, recentemente publicaram um texto de revisão da chamada ciência da sustentabilidade, cuja liderança não é em Estocolmo, mas é em Harvard, com um ecólogo, que é o William Clark, que puxou isso. E aí também, olhando na Wikipedia, William Clark, vai aparecer de cara que todo o empenho dele há muitos anos, não sei o quê, é pela consolidação da ciência da sustentabilidade. Então, nós já temos 3. E ainda eu acho que tem que acrescentar uma quarta, pelo menos, pode estar me escapando alguma coisa, é que tem um grande número de pesquisadores que também estão envolvidos com temáticas semelhantes e que se consideram que a prática, a ciência que eles praticam é a ecologia política. É engraçado ver, inclusive, na Wikipedia, ecologia política, principalmente em inglês, né, para ver o número de pesquisadores que está lá listado como referências, etc., e que muita gente não tem noção de que na classificação eles cairiam nessa quarta seção. O que eu estou querendo chamar atenção com isso? É que, ficando só por aí, supondo que eu não esteja me escapando alguma outra coisa, isso dá um número muito grande de pesquisadores falando mais ou menos sobre as mesmas coisas, mas se identificando com ciências que eles chamam de forma diferente. E que tem uma produção altíssima. A gente vê textos desses, se eu pegar os 4 universos aí, são centenas de textos por semana que são publicados. Então, o que eu vejo e queria usar aqui na introdução é que, no fundo, nós temos assim um processo em que a gente está vendo uma imensa variação, mas que ainda o processo seletivo não ocorreu. Quer dizer, é de se supor que daqui algumas décadas, algumas dessas coisas o processo se encarregue de selecionar alguma dessas coisas e de estabelecer com mais solidez alguma coisa que seja a tal ciência, se vai ser a ciência do sistema Terra, ou a ciência da sustentabilidade, ou a ciência do sistema socioecológico, ecológicos, ou a ciência da ecologia política, tal, isso é impossível de saber no momento. Mas o que nós estamos, sobretudo, é navegando nessa imensa variedade de maneiras de colocar a questão. Essa é uma reflexão que deu origem a uma colaboração entre o SEBRAP Sustentabilidade, esse núcleo novo que eu já citei, o já bem antigo Centro de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Sustentável, da UNB, da Universidade de Brasília, né, que promoveu, inclusive, o encontro de ontem. Então, é importante dizer, este aqui é o 3º episódio de uma série de 3 encontros que foram organizadas por 3 entidades. No caso, eu só não citei ainda o próprio IEA, que está sediando esse 3º e último encontro. Nós 3, né, quer dizer, eu pelo IEA, o Arilson pelo núcleo do SEBRAP e o Elimar pelo CDS, né, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, tivemos a ideia de uma chamada de trabalhos, na verdade, sobre isso, faz tempo já. E, no processo de elaborar um edital para essa chamada de trabalhos, que virá dar um livro ou um número especial de alguma revista, achamos que seria útil aproveitar, inclusive, os 50 anos da Conferência de Estocolmo e outras comemorações, que todas são ligadas a isso,
aproveitar isso para fazer esse... No início foi chamado de 3 webinars, e que permitiria já, primeiro, recolher material para fazer uma referência para essa chamada, mas, além disso, também já divulgar, né? Então, os 2 encontros anteriores foram acompanhados por coisa de umas 50 pessoas, mas é engraçado porque a gente vê que, muito rapidamente, tem 250 visualizações, quer dizer, quem não pôde acompanhar na hora, viu no dia seguinte, coisa parecida. Então, nós estamos, provavelmente, falando, eu não sei quantos são os que estamos acompanhando agora, mas logo vão me informar. Logo no início tinha uns 42, mas é um coletivo que pode ser maior que isso, algumas vezes maior que isso, e que vai estar acompanhando, de alguma forma, essa conversa. Bom, já me estendi demais, falei uns 10 minutos, com certeza, e queria dizer o seguinte: como é que nós vamos proceder? Um pouco diferente dos eventos anteriores. Os convidados, e eu ainda não apresentei o Henrique Pereira, que é professor da Federal do Amazonas, que é ecólogo, e nem o Ricardo Abramovay, que acho que é bem conhecido, tem inclusive uma página, ele é colunista do UOL e tem uma página web em que as coisas deles todas estão lá à disposição. Então, eu evito com isso grandes, longas apresentações, e nós vamos fazer o seguinte: eles vão falar na ordem, Arilson, Henrique e depois o Ricardo, por 15 minutos no início, com um mínimo de tolerância, e para dar o recado, para dizer o essencial daquilo que eles pensam sobre essa problemática que eu anunciei, vamos dizer assim. E, em seguida, nós vamos estimular o máximo possível, eu, como coordenador, vou ter a tarefa de estimular o máximo possível que uma conversa entre eles, que eles mesmos comentem o que o outro disse e assim por diante. Mas, evidentemente, que nesse período nós vamos também estar podendo receber perguntas. E essas perguntas têm que ser enviadas para o e-mail do IEA Responde, que deve estar aparecendo, eu não vejo aqui, mas deve estar aparecendo na imagem para vocês, esse endereço iea-responde@usp.br. É para aí que tem que ser enviadas as perguntas. Na medida do possível, eu vou me servir de todas, vamos dizer, para estimular a conversa, porque depois da gente terminar as 3 apresentações, mais tudo que eu ocupei do tempo, nós vamos estar lá pelas 4 horas. E aí nós teremos ainda 1 hora para conversar. Então, talvez seja possível que as perguntas ajudem a animar essa conversa. Mas, se não for possível, depois as perguntas serão respondidas, porque eu passarei para os 3 colegas que vão falar as perguntas que não chegaram a ser abordadas nessa primeira. Então, é isso. Por favor, Arilson, coordenador do Núcleo Sustentabilidade do SEBRAP e professor da UFABC. Sua vez. Obrigado, Zé Eli. Boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer dividir aqui esse espaço também com o Henrique e com o Ricardo. E, como disse o Zé Eli, né, essa é a 3ª sessão dessa série que a gente resolveu organizar. Imagino que várias das pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui agora acompanharam também os outros 2 dias anteriores, e vocês vão notar, então, que nessa discussão de hoje, pelo menos para muitos de vocês, talvez o debate fique um pouco mais cinzento, né, vamos dizer assim, porque nas discussões de ontem e de anteontem a gente teve uma dimensão empírica muito forte, a gente teve também, né, uma reflexão sobre questões teóricas, mas elas estavam bem informadas, por assim dizer, da perspectiva da transformação, né? Muitas das perguntas, inclusive, que a gente viu no chat, carregavam muito a preocupação de como é que se resolvem determinados problemas, como é que a gente avança na agenda da sustentabilidade.
E quando nós organizamos essa série, a gente considerou que o fechamento tinha que ser uma discussão sobre as bases científicas da sustentabilidade. Por quê? Porque eu acho que hoje é um consenso, pelo menos entre as pessoas que têm uma certa capacidade reflexiva, de que as mudanças climáticas, ou de maneira um pouco mais ampla, a agenda ambiental, hoje é um dos, talvez, 3 grandes problemas com os quais a nossa geração e a próxima tem e terá que lidar. Talvez junto com os temas da desigualdade, da democracia, e agora talvez a gente tenha que colocar de novo o tema da paz, né, mundial, são temas absolutamente incontornáveis. E o que é do nosso métier, por assim dizer, né, o que é da nossa especialidade, é justamente refletir sobre esses temas a partir de bases cientificamente sólidas, né? Isso não é trivial também no mundo de hoje em dia, em que a ciência anda sendo tão atacada, e justamente por isso uma preocupação nossa era atacar de frente essa questão. Quer dizer, não há dúvida de que existe um clamor social por sustentabilidade, não há dúvida de que existem várias experiências no mundo social orientadas ou perseguindo a ideia de sustentabilidade, mas, para além dessa dimensão, nós precisamos nos pôr em questão o que é que a ciência tem produzido e que pode melhorar a qualidade do conhecimento disponível à sociedade para acelerar uma transição em direção a uma realidade mais próxima da ideia de sustentabilidade. Então, por isso, essa nossa discussão hoje se concentra nesse tema, né? E o primeiro ponto, então, que eu gostaria de deixar sobre a mesa para a nossa discussão é a ideia de que, José Eli mencionou isso de passagem na introdução dele, é a ideia de que discutir as bases científicas da sustentabilidade não é exatamente a mesma coisa do que discutir as bases teóricas ou epistemológicas da sustentabilidade. Eu faço essa distinção não é por mero preciosismo, mas porque eu vou terminar justamente com a afirmação de que o futuro do que a gente poderia chamar de uma ciência da sustentabilidade depende, em parte, de aspectos epistemológicos, mas também, em parte, depende da posição desse debate no conjunto da sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer com as bases científicas da sustentabilidade? Não é exatamente a mesma coisa de as bases teóricas da sustentabilidade. Como a gente sabe, ao longo do século XX, as diferentes disciplinas científicas que se debruçam sobre a evolução das ideias científicas foram enfatizando diferentes aspectos na conformação dessas ideias. Então, se até mais ou menos a metade do século passado, grosso modo, a gente, quando falava em evolução das ideias científicas, a gente olhava predominantemente para as ideias científicas em si, né, os aspectos teóricos, os aspectos metodológicos, os aspectos relativos a recortes de objeto. Com o passar do tempo, foi ficando claro que outras dimensões importavam também. Então, no segundo momento, junto com a dimensão propriamente epistemológica, repito, isto é, teórica, conceitual, metodológica, foi ficando claro que, para que a ciência se afirme, há também uma dimensão institucional. A sociologia da ciência vai trazer para a discussão a ideia de que, nas sociedades modernas, sobretudo, para que a ciência se firme, é necessário um conjunto de dispositivos, de aparatos, como revistas científicas, encontros científicos, enfim, é necessário que se constitua uma comunidade e que haja uma institucionalização. Todos nós aqui, por exemplo, quando vamos fazer um pedido de financiamento para um órgão qualquer, nós temos que indicar a qual área científica nós estamos vinculados. E isso nos posiciona num grupo de pareceristas, num grupo de temas considerados relevantes e daí por diante. Ou seja, não é só uma questão teórica interna, há também uma dimensão institucional. E mais recentemente, talvez no final do século XX, foi ficando mais claro também que há um conjunto de injunções entre o mundo da ciência, seja na sua dimensão epistemológica ou institucional, e o mundo social em geral. Thomas Kuhn já havia chamado a atenção para isso na obra clássica dele, né, sobre a estrutura das revoluções científicas, mas outros autores da sociologia, como Pierre Bourdieu, como Bruno Latour, avançaram ainda mais nessa direção, tentando sistematizar essa dupla articulação, por assim dizer, das ideias científicas, internas às ciências ou ao mundo da ciência e externas. Então, eu diria, para a gente pensar as bases científicas da sustentabilidade, nós temos que olhar
pelo menos para essas três dimensões. E aí, quando a gente pensa, então, no caso da sustentabilidade ou de uma possível ciência da sustentabilidade, o que a gente poderia dizer? Então, eu diria, em primeiro lugar, se a gente olha especificamente para a dimensão institucional, nós poderíamos dizer que sim, talvez a gente esteja caminhando nessa direção. Nós temos hoje programas de pós-graduação em sustentabilidade, nós temos periódicos que se reivindicam como periódicos de uma ciência da sustentabilidade, nós temos encontros especializados, portanto, há uma direção de uma comunidade ou um conjunto de pesquisadores que se reivindicam filiados a uma ciência da sustentabilidade. Agora, basta apenas essa dimensão institucional? E aí a resposta é não. Ou seja, é preciso pelo menos duas coisas do ponto de vista interno ao campo da ciência. A primeira delas é o reconhecimento de um objeto novo, de um objeto que ainda não é suficientemente tratado por outras ciências. E o que existe de novo nesse objeto? Na minha opinião, e aqui são ideias para discussão, isso é muito menos uma constatação e mais uma ideia para discutir, o que há de novo é um deslocamento das especialidades sobre partes do real para um olhar sobre as interdependências entre partes do real. Essa mudança de ênfase, que alguns vão situar lá no começo do século XX, outros já mais no final do século XX, acabou dando origem a um conjunto de tentativas de resposta teóricas. Então, não basta ter um objeto novo, eu preciso ter também uma epistemologia específica para dar conta desse objeto. E aí as respostas têm sido muito diferentes. Em grande medida, eu concordo com a classificação inicial que o Zé Eli fez, ou seja, um tipo de resposta veio, por exemplo, pelo viés das chamadas abordagens sistêmicas, e, em especial, uma configuração dessas abordagens que se convencionou chamar de ciências do sistema Terra. Uma segunda, alguns vão enxergar ela como parte da primeira, outros como um campo autônomo, que é aquela que também se vale do chamado pensamento sistêmico, mas usa denominações como sistemas socioecológicos ou, às vezes, até abordagens da resiliência, nas quais se tenta olhar para as articulações entre sistemas naturais e sistemas sociais, para as interdependências entre esses dois sistemas que sempre tiveram sendo tratados por disciplinas específicas. E, mais recentemente, a ciência da sustentabilidade parece estar se movendo de uma filiação a essa origem nas chamadas teorias dos sistemas para uma filiação mais próxima das teorias da complexidade. Eu vou falar um pouco mais disso na continuação, mas há um segundo conjunto de disciplinas que vem tentando também tratar desse conjunto de questões. Eu mencionaria aqui, por exemplo, a economia ecológica. A princípio, um ramo da ciência econômica, mas que vai tentar estender o seu domínio original para as interdependências entre o sistema econômico e o sistema ecológico. A ecologia política, mencionada pelo Zé Eli, eu tenho dúvidas se eu a colocaria no primeiro grupo, como uma abordagem que olha para as interdependências, ou se ela é um ramo que reúne pesquisadores de diferentes origens disciplinares e que tem como elemento de unidade abordar a relação entre a questão ambiental e os sistemas políticos, mas com uma predominância muito forte da variável política. Há uma espécie de hiperpolitização dessas interdependências entre sistemas sociais e sistemas naturais. Então, a gente poderia dizer algo parecido com a sociologia ambiental ou com outras especialidades das disciplinas constituídas que tentam adaptar, atualizar ou estender o seu arcabouço original para tratar também dos temas de natureza ambiental. Ora, se há, então, também esse movimento do lado das ciências disciplinares em abordar os fenômenos naturais na sua interdependência com os fenômenos sociais, então nós poderíamos dizer também que, do ponto de vista epistemológico, a gente caminha para a constituição de algo parecido com uma ciência da sustentabilidade ou com esse nome. Eu diria, é muito cedo ainda para a gente dizer isso. Então, nesse sentido, eu concordo com
uma das afirmações finais do Zé Eli, de que ainda a gente não vê esse movimento de seleção ou de decantação entre essas várias tentativas. Por isso, eu queria aproveitar esses últimos 3 ou 4 minutos aqui dos meus 15 para falar, talvez, uma palavra sobre uma dessas tentativas que, aparentemente, se mostra como aquela que tenta ser a mais abrangente, que é justamente a ciência da sustentabilidade. O tempo não me permite entrar em detalhes, mas se vocês olharem para um texto de 2001, né, de um conjunto de autores, Cates é o primeiro deles, vocês vão ver ali 7 perguntas, 7 questões que são apresentadas como as centrais para uma nova ciência. Dessas 7 perguntas, 5 delas trazem no seu texto a palavra podem. Né? Então, é como as interações climáticas entre natureza e sociedade podem ser melhor incorporadas. Não vou ler uma a uma, mas o que eu estou querendo enfatizar é que todas elas trazem um componente fortemente normativo. Né? Mesmo num texto de quase 20 anos depois, cujo principal autor é o Clarke, mencionado pelo Zé Eli, de 2019, quando vai abordar o tema da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, ele vai falar de 6 capacidades necessárias para que isso aconteça. Ou seja, mais uma vez você tem aí uma forte ênfase normativa. E também nesse texto, quando Clarke vai falar da ambição teórica da ciência da sustentabilidade, ele diz o seguinte, que o seu objeto é o sistema antropoceno. Há uma controvérsia sobre essa denominação, também não vou entrar nisso, mas que ele vai classificar como sistema adaptativo complexo. E aí estaria, por assim dizer, o coração ou a ambição maior do olhar sobre os fenômenos da sustentabilidade. O que significa falar dos fenômenos da sustentabilidade, entendendo que aí está um objeto que pode ser classificado como sistema adaptativo complexo? Talvez 3 grandes características. Primeiro, ênfase nas interdependências, ou seja, uma negação das especialidades. Segundo lugar, a ideia de multiscalaridade, a ideia de que há influências recíprocas em diferentes níveis ou escalas dos sistemas planetários. Em terceiro lugar, a ideia de que nesse conjunto de interações entre sistemas e entre escalas, a gente tem um conjunto de retroalimentações positivas e negativas que se constituem como processos evolucionários, portanto, em constante movimento e inovação, e não preditivos. E essas novidades em constante geração, elas se traduzem em diferentes padrões e em diferentes formas de interação entre eles, ou seja, em novas especificidades e em novas interdependências. Então, se esse é o coração da ideia de complexidade, então aqui nós temos uma questão, né? Alguns vão dizer, bom, a única forma de lidar com isso, então, é por meio de uma ciência da complexidade. E aí vão, inclusive, vincular o futuro da ciência da sustentabilidade ao futuro da ciência da complexidade. Então, eu deixaria essa questão em discussão. Será que isso é correto ou será que, diferente disso, vão ser necessários outros aportes teóricos que não a complexidade para poder dar conta de novas especificidades e das novas interações interdependentes entre essas especificidades? E última palavra, eu sei que eu já estou nos 15 minutos, Zé Eli, mas não vou tomar mais do que 2 daquela tolerância inicial que você já avisou que ia nos dar. Eu diria o seguinte, uma parte, então, da resposta para o que vai ser essa decantação ou essa seleção ou uma nova emergência no campo científico em termos de ideias para tratar a sustentabilidade, depende, então, desse componente epistemológico, ou seja, de que maneira vão se acomodar abordagens já existentes, algumas com pretensões amplas como a complexidade, outras de natureza disciplinar, mas que estendem o seu tratamento para outros objetos, ou eventuais novas abordagens. Acho que ainda é cedo para dizer que um desses 3 caminhos é o que irá se impor. Mas há uma segunda dimensão muito importante que eu acho que ficou clara no debate dos nossos 2 dias anteriores. E com isso eu queria terminar. A ciência da sustentabilidade, ou um programa de pesquisa sobre a sustentabilidade, sendo menos ambicioso, vai depender também do futuro, da legitimidade da própria ideia de sustentabilidade. E a grande questão é que alguns desses esforços que nós acabamos de mencionar aqui questionam
a validade, a importância e até a legitimidade da ideia de sustentabilidade. No campo da ecologia política, por exemplo, existe muita crítica à ideia de sustentabilidade. Então, se essa ideia for substituída por outra nos debates públicos, por exemplo, é muito provável que a ciência da sustentabilidade ou que esse campo de esforços também venha a ser afetado por isso. Portanto, há essa dupla articulação e eu acho que nós temos que olhar para esses dois aspectos quando a gente discute esse tema. Essas são as questões iniciais que eu queria deixar. Desculpe ter passado 2 minutinhos do tempo. Muito obrigado, Arilson. É claro que são muitas questões e uma exposição muito densa, assim, que mereceria mais tempo, mas esse tempo nós vamos ter. E aí a vantagem é que, em vez de ser uma exposição que continua, as questões, você vai poder retomar muitas das suas questões em função daquilo que pegou mais e que os demais, os colegas, vão te pedir para explicar melhor ou coisa parecida. Então, nós passamos agora para o nosso colega da Universidade Federal do Amazonas, o Henrique Pereira, que é ecólogo. Por favor, Henrique. Olá, boa tarde. Eu estou falando de Manaus, para também nos situarmos no espaço aqui. Eli, muito obrigado pelo convite. Arilson, perdão. Ricardo, um prazer dividir a tela com vocês. Mas essa imagem aqui não é de Manaus, é da Serra do Tepequém. O José Eli já me perguntou no início, é lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Mas ficava melhor a gente se imaginar num lugar assim do que na minha sala fechada aqui da universidade. Um prazer estar aqui, é uma honra e uma enorme preocupação dividir essa tela aqui com pessoas que são nossas referências nesse debate no nosso país. Eu falo da Universidade do Amazonas e nós também temos uma história ligada ao debate do conceito de sustentabilidade. Nós temos um Centro de Ciências do Ambiente, um programa que é co-irmão do CDS e que surgiu de uma articulação entre universidades brasileiras e portuguesas, né, há um certo tempo. Então, estamos todos já há mais de uma década, 2 décadas, quizá 3, também acompanhando e tentando construir, colaborar com a construção desse debate. Eli, você nos orientou no início, nos provocou com questões, e eu escrevi alguma coisa já, e um roteiro, basicamente, para tentar responder às suas provocações. E eu vou tentar seguir aqui, obviamente, de uma maneira um tanto mais improvisada. A primeira questão que surgiu para orientar essa nossa conversa do 3º episódio desse debate seria de onde vem e para onde vão, parece estar indo os esforços de tratar cientificamente a ideia de sustentabilidade. Obviamente que eu tomei essa primeira pergunta como o primeiro desafio, né, para lhes oferecer, compartilhar com vocês e com quem nos acompanha essa tentativa de colaborar. Eu vejo que na academia, né, de onde nós falamos agora, o esforço para tratar cientificamente o conceito de sustentabilidade me parece vir de uma demanda política dos planejadores globais posta desde os anos 70. Então, seria aquela dimensão mais social que nosso colega falava inicialmente. Eu vejo que essa discussão ela acompanha também a evolução da construção do direito ambiental internacional. Então, quando se passa a estabelecer que o desenvolvimento deve ser sustentável, seja como meta das sociedades ou como princípio do próprio direito ambiental, eu acho que quase que naturalmente surge a demanda para a comunidade acadêmica de se construírem fundamentos científicos para essa sustentabilidade ou aquilo que se quer sustentável ou que se pretenda sustentável. Em 2020, aqui em Manaus, em julho, eu coordenei uma mesa de debates para a SBPC regional. Nós intitulamos esse nosso debate como As Manifestações das Crises Ambientais na Amazônia, sob os olhares das ciências da sustentabilidade, coincidentemente, né? Emprestando também esse debate da ciência da sustentabilidade. Naquela vez eu era o coordenador, então eu que tinha que provocar os colegas, que foram um de cada uma das universidades da região, e eu sugeri exatamente como base teórica para esse encontro as ciências da sustentabilidade, ou, que eu disse, também as ciências ambientais, já que aqui, pelo menos na UFAM, essas duas ciências ou conceitos andam par e passo. E foi o artigo do Robert Cates, de 2011, né, um dos organizadores desse campo, que inspirou a ementa desse nosso debate.
E o Robert fala que, e os outros autores desse paper, que a ciência da sustentabilidade busca entender o caráter fundamental das interações entre a natureza e a sociedade e incentivar essas interações em trajetórias mais sustentáveis. Então, eu defendi a tese que as ciências da sustentabilidade nos oferecem leituras importantes, não as únicas, mas também leituras acuradas sobre como as mudanças socioambientais afetam e são afetadas pelos processos que ocorrem na escala do bioma, na escala do continente, na escala planetária como um todo. E que essas abordagens transdisciplinares deveriam buscar avaliar o potencial das soluções. Então, apenas não identificar a natureza e equacionar as problemáticas, mas também uma busca por soluções. E soluções engajadas, né? Porque também há uma forte relação com a agenda política socioambiental. Mas para onde vão? Que é a segunda parte da primeira pergunta. Eu pensei esses dias que me parece o caminho que esse debate está tomando na academia é que essa discussão, essa noção de sustentabilidade não parece me estar atraindo o interesse de teóricos ou dos especialistas disciplinares. Eu penso que nunca teve força suficiente para se tornar um campo independente, até por ser um debate que requer um diálogo interdisciplinar ou transdisciplinar, se quiser. Eu acho que restam poucos acadêmicos interessados nesse tipo de discussão, ou de se engajar numa construção de algo assim, com essa natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Agora, no campo político, esse debate, no momento, tem como expressão máxima, na minha visão, a construção da Agenda Global 2030, vinculada inteiramente ao ideário do desenvolvimento sustentável. Eu sou agrônomo, mas eu tenho um treinamento em ecologia, porque fiz o meu mestrado e doutorado em programas de ecologia. Estou há 40 anos aqui na UFAM como um dos professores da área de ecologia para agronomia. Então, eu concentrei a minha leitura em entender a construção do pensamento e das ciências a partir desses dois campos, da agronomia e da ecologia. Olhando para o lado da agronomia, a gente não pode chamar ou concordar que exista uma ciência da agricultura, assim, no singular. Mas nós não discordamos que haja um campo denominado ciências agrárias, inclusive onde eu estou, é a minha faculdade. Isso porque tratam-se de ciências aplicadas, cujo objeto é o fenômeno da agricultura. Já na ecologia, uma das ciências biológicas, é a mais nova de todas, eu costumo dizer que a definição da ecologia como sendo o estudo das interações entre os seres vivos e destes com os seus ambientes parece ser por demais abrangente. Afinal, o que não seria resultado dessas interações? Então, nas minhas aulas, eu apresento a ideia da ecologia como sendo a ciência que aborda os sistemas biológicos hierárquicos acima de organismos. Isso me dá uma certa segurança de poder demonstrar de maneira mais clara a delimitação da ecologia e o que não é ecologia. Mas quando a gente fala de populações, de comunidades e ecossistemas, parece indubitável da ecologia ser uma ciência com todo o seu corpo. Mas a ecologia não é a ciência da biosfera ou da ecosfera, ou seja, o nível hierárquico máximo dos sistemas biológicos no nosso planeta. Então, parece que ali acaba a possibilidade de um campo disciplinar responder por um objeto e me parece inevitável que, a partir dali, a gente tenha que ter um programa interdisciplinar para lidar com esses níveis hierárquicos superiores acima dos ecossistemas. Então, a ecologia, que tem a base teórica dessa proposta, me parece ser a mesma, que seria a teoria geral de sistemas, porque nos oferece os conceitos de resistência, de resiliência, de panarquia, de transformabilidade dos sistemas, se a abordagem for essa, dos sistemas acima dos ecossistemas. A outra pergunta que orientou o nosso debate de hoje é se essa trajetória sinaliza a possibilidade da construção de uma ciência, como tem sido defendido pelos estudiosos que os meus colegas já citaram. Eu penso que, apesar do nome Ciência da Sustentabilidade, me parece que os seus proponentes, de fato, estão apresentando o que poderia ser melhor definido como uma agenda científica. Para ser uma ciência, teria que ser capaz de poder perder esse ciência da sustentabilidade, e ter métodos próprios, fundamentos, ter um objeto, uma perspectiva ou abordagens próprias. Nas palavras dos seus proponentes, em 2010, a ciência tem métodos integrativos, translacionais,
buscando vincular conhecimento com ação, no espírito do que Donald Stokes determinou de quadrante de Pasteur, onde ciência básica e inovação tecnológica se encontram e interagem. Esses autores-chave para esse debate também nos fazem recordar que essa discussão da ciência da sustentabilidade, ou desses campos que se articulam em torno da discussão dos sistemas hierárquicos superiores, ele vem, na verdade, de 4 agendas de pesquisa, o desenvolvimento teórico, científico. A pesquisa biológica, de onde eu poderia estar falando como ecólogo, da pesquisa geofísica, então a gente tem aí a questão geologia, climatologia, etc., que trabalham os ciclos biogeoquímicos, algo importante para a gente entender, por exemplo, os processos complexos que resultam em mudanças atmosféricas, e a própria pesquisa tecnológica, nos dispositivos, nos sistemas que produzem bens mais sociais e menos danosos ao ambiente. Uma espécie, então, de que, na verdade, é uma engenharia da sustentabilidade. E tudo isso se reuniu no que eles vagamente chamariam de ciência das mudanças globais. Aí, terminando a minha primeira inserção aqui no nosso debate, a última parte da pergunta provocativa é quais seriam os principais temas e questões que sinalizariam para onde essa fronteira desse agenda, o empreendimento científico está nos levando. Eu acho que um dos temas principais tem sido a mudança do clima, talvez, indubitavelmente, aonde esse esforço tem se tornado mais evidente. E esse debate tem se concentrado inicialmente em 2 perspectivas baseadas nas agendas políticas, que são a mitigação, a mais importante até o momento, e a adaptação, mas com o iminente fracasso do alcance das metas das negociações multilaterais e o pouco investimento feito até o momento para soluções de adaptação, e considerando que haverá provavelmente uma baixa efetividade dessas soluções, eu acho que a agenda futura para a ciência da sustentabilidade realmente será pensar nas transformações dos sistemas. Na minha área, para concluir, a pergunta e o desafio já estão postos há um certo tempo, que é o desenvolvimento de sistemas de produção de alimentos ajustados para um clima em mudança, ou soluções mais high-tech, sistemas de produção que não dependam do clima regional. Bom, essa é a minha fala inicial e, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado, Henrique. Excelente exposição. Vai certamente compor um trio aqui de exposições iniciais muito interessantes. Eu só aproveito, antes de passar a palavra para o Ricardo, de avisar que a última vez que me mandaram um avisozinho, nós tínhamos 83 pessoas acompanhando o evento, que é bem acima do que a média dos eventos que eu tenho participado no IEA, e acho que também, se não me engano, acima dos episódios anteriores, talvez por causa do horário, não sei. Mas, enfim, vamos lá. Com a palavra, o nosso colega Ricardo Abramovay. Agora veio, então, a Larissa está me avisando que são 103 os espectadores simultâneos. Ricardo, por favor. Obrigado, Zé Eli. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar com o Henrique, que é uma referência científica importante na Amazônia, com o Arilson, que é um sociólogo de mão cheia. Eu nunca vou me esquecer que nas minhas aulas de pós-graduação, quando eu tinha que dar aula sobre o Bourdieu, eu chamava o Arilson porque a aula era muito melhor do que aquela que eu poderia dar. E é interessante como isso se manifesta na apresentação dele. Ele apresentou, e nesse sentido nossas 3 apresentações, embora, claro, com muitas convergências, tem embocaduras diferentes. Eu acho que o ponto de partida para essa discussão, do meu ponto de vista, é por que nós precisamos de uma ciência da sustentabilidade. Afinal, inúmeras disciplinas científicas são sistematicamente mobilizadas para produzir conhecimentos e elaborar propostas para enfrentar os problemas socioambientais contemporâneos. Henrique acaba de
declinar a sua condição de agrônomo e o que ele pretende fazer com a sua agronomia, que é pensar e propor sistemas alimentares que sejam capazes de melhorar a saúde humana, de regenerar os sistemas naturais, estou fazendo uma leitura do que ele falou, e assim por diante. A ideia de uma ciência da sustentabilidade, por que vem essa questão da ciência da sustentabilidade? Isso é uma resposta a um problema real que foi tratado por vários autores, alguns deles citados aqui. As disciplinas, as diferentes disciplinas que abordam as relações entre sociedade e natureza, elas são compartimentadas na sua formação, tá certo? Mesmo que nós tenhamos, como, sei lá, na obra do Darwin, por exemplo, um esforço gigantesco de integrar estas disciplinas, na maior parte das vezes, na nossa formação acadêmica e na nossa prática universitária, a constatação é que essas disciplinas estão fragmentadas. Então, há uma dificuldade, por exemplo, de compreender a biosfera enquanto atividade coletiva de toda a vida na Terra em sua interação com os sistemas geológicos como a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, o gelo, a litosfera, os solos e assim por diante. A maior dificuldade, eu venho trabalhando sobre isso, não de forma direta, mas em várias ocasiões, e escrevi um texto ainda nos anos 90 sobre esse assunto, sobre interdisciplinaridade, que está no meu site. A maior dificuldade não é fazer o biólogo e o físico trabalharem juntos. A maior dificuldade, eu acho que isso foi assinalado tanto pelo Henrique como pelo Arilson, é a integração entre ciências da vida e da terra por um lado, ciências do homem e da sociedade por outro. No fundo, quando se fala em ciências do sistema Terra, é essa integração, a ambição está nesta integração, e o Arilson nos apresentou de forma rápida, claro, algumas das condições sociológicas para essa integração. Esse tema foi abordado num evento que o Zé Eli teve a ideia de patrocinar e do qual eu tive o prazer de participar junto com outros colegas, que foi a comemoração do 60º, se eu não me engano, do aniversário da publicação do livro do C.P. Snow, As Duas Culturas. Mas Edward Wilson, o biólogo recentemente falecido, especialista em formigas, que trabalhou muito na Amazônia, muita gente que está aqui conhece, já leu os trabalhos dele. Ele era um verdadeiro pregador da necessidade de juntar as duas culturas. Quais são as duas culturas? As humanidades e as ciências, para falar a linguagem dos americanos. Ele tem uma verdadeira cruzada nesse sentido de que é necessário uma fertilização recíproca das disciplinas vindas das humanidades e das disciplinas propriamente científicas, embora ele não tenha dado a fórmula dessa integração. E muitas vezes, nessa discussão, a gente fica na expectativa de que alguém encontre uma espécie de fórmula. Talvez as teorias da complexidade nos abram caminho para uma formulação sintética dessa possibilidade de junção entre ciências da vida e da terra por um lado, ciências do homem e da sociedade por outro. Um outro autor que tratou desse tema exaustivamente, de quem eu cito um pequeno trecho num belíssimo livro da sua epopeia, que A Vida da Vida e assim por diante, que é o Edgar Morin, no livro O Conhecimento do Conhecimento, ele afirma: nós só podemos conhecer despedaçando o real e isolando um objeto do todo do qual ele faz parte. Vejam que afirmação
brutal, num certo sentido, e chocante. E aí em seguida vem: mas nós podemos articular nossos saberes fragmentários, reconhecer as relações todo-partes, complexificar nosso conhecimento e, assim, sem, entretanto, poder reconstituir as totalidades nem a totalidade, e, assim, combater o despedaçamento. É muito bonita essa ideia, porque ela é, ao mesmo tempo, muito ambiciosa, mas muito humilde. Humilde no sentido de que não se trata, quando se fala do sistema Terra, de recompor a ambição hegeliana, segundo a qual a verdade é o todo. Não é disso que se trata, é como se nós pudéssemos deter um método de conhecer o todo. Edgar Morin reconhece essa impossibilidade. Agora, essa pergunta sobre por que uma ciência da sustentabilidade, ela se torna ainda mais intrigante e interessante quando se leva em conta, eu acho que o Henrique e o Arilson não tocaram nesse ponto, que me parece central, quando se leva em conta que sustentabilidade é um valor de natureza ético-normativa. Nas apresentações do Arilson e do Henrique, isso apareceu, mas eu gostaria de abordar esse tema. O que significa a ciência de um valor? Uma coisa é eu dizer, eu quero conhecer o funcionamento do sistema econômico, então as inter-relações ultra complexas entre oferta, procura, publicidade, taxa de juros, inovação tecnológica, etc. Aí eu estou fazendo uma espécie de ciência a partir de um conjunto de dados que vão ser devidamente analisados, segundo alguns torturados, para dizer, para testar as hipóteses que o cientista faz. Quando a gente fala em ciência da sustentabilidade, a gente está dando um passo além. Nós estamos, ao mesmo tempo, falando de uma dimensão cognitiva a respeito da realidade, mas igualmente de uma dimensão emancipatória sobre essa realidade, de uma ambição sobre como essa realidade deve ser. Por isso que a gente não fala, por isso que é muito diferente falar em ciência da sustentabilidade e economia dos recursos naturais, por exemplo. São campos, claro, que estão interrelacionados, mas a economia dos recursos naturais, ela é provida de um agnosticismo, digamos assim, que no caso da ciência da sustentabilidade, absolutamente, o que se quer com a ciência da sustentabilidade é, no fundo, interferir sobre o mundo para uma certa direção. O paralelo que a gente pode fazer sobre essa noção do que pode vir a ser uma ciência dos valores me veio quando o Zé Eli me propôs o Zé Eli e a Arilson propuseram esse tema para o nosso debate, é o livro de 2009 do Amartya Sen, A Ideia de Justiça. Será que tem uma ciência da justiça? Para responder essa questão, o Amartya Sen, que é um livro belíssimo e muito menos divulgado que as outras obras do Amartya Sen, eu recomendo muito a leitura, é uma leitura muito acessível. Amartya Sen se propõe a desenvolver uma teoria da justiça. Eu não sei se daria para chamar isso de ciência da justiça, mas eu acho que o raciocínio que ele faz nos ajuda a pensar o tema. A base do raciocínio do Amartya Sen é que é o diagnóstico da injustiça que vai figurar como ponto de partida para uma discussão crítica sobre a teoria da justiça. Logo ao início do seu livro, ele pergunta: será que nós precisamos de uma teoria da justiça? Não basta a intuição, o sentimento do que é injusto? A resposta do Amartya Sen é inspiradora
e coerente com a mais rigorosa e clássica epistemologia, estou pensando em Popper, em Max Weber e assim por diante, ele quer saber, antes de tudo, como remover a injustiça, mas ele recusa a possibilidade de que se pudesse saber o que é a justiça perfeita. Quem tiver a edição em inglês do livro dele, isso está na página 9. A conclusão é que o pressuposto de que é necessário ter uma perfeita teoria da justiça para combater a injustiça, isso é falso. A ciência da sustentabilidade não oferece a base do que seria a organização social capaz de fazer com que a provisão de bens e serviços à espécie humana respeitasse os limites que a natureza nos impõe. Mas é possível juntar diferentes disciplinas a ponto de constituírem uma ciência da sustentabilidade? Eu acho que sim, e com algumas características. Primeiro, a ciência da sustentabilidade sempre vai ser uma ciência de denúncia. O relatório do IPCC, por exemplo, ou os relatórios do IPBES, sobre a biodiversidade, mas tantos outros relatórios que têm surgido sobre os 3 grandes problemas que a humanidade enfrenta, e como bem lembrou o Arilson, a esse deve ser acrescentados um quarto, que é o problema da paz, mudanças climáticas, erosão da biodiversidade e desigualdade. Esses relatórios são exercícios interdisciplinares que estão cada vez mais, a meu ver, aperfeiçoados. As 3.675 páginas do relatório do IPCC são, para usar a expressão do secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, um atlas do sofrimento da humanidade. Acho bonita essa expressão e, ao mesmo tempo, muito precisa. Segundo, uma ciência da sustentabilidade sempre vai transitar entre a ética e a ciência. A ética por quê? Porque a pergunta central tem que ser por que nós fazemos o que nós fazemos? Para que nós fazemos? Esse porquê não tem uma natureza apenas explicativa. Ele tem uma natureza autorreflexiva. Para que nós queremos mais roupa? Para que nós queremos mais carro? Para que nós queremos mais alimentos? Qual o sentido daquilo que nós fazemos? Uma ciência da sustentabilidade inclui essas questões e o texto do William Clark, de maneira sóbria, muito menos panfletária do que eu estou fazendo aqui, a meu ver, deixa isso claro. Os exemplos disso, alimentação, mobilidade, cidades, formas de se viver junto, quais os melhores meios para que nós possamos atingir aquilo que Amartya Sen e Martha Nussbaum chamam uma vida que vale a pena ser vivida. Claro que há contribuições propriamente científicas, como a da ecologia industrial, como a ideia de metabolismo social, que mobilizam as mais diferentes ciências. Mas quando a gente fala em ciência da sustentabilidade, me parece que o motor é de natureza ético-normativa. A ciência da sustentabilidade, por exemplo, será muito crítica com relação à definição que o relatório Brundtland dá de desenvolvimento sustentável, que é satisfazer as necessidades da geração presente, levando em conta as necessidades das gerações futuras. Como assim? Que necessidades? Como se define essas necessidades? Esse tema nos faz recorrer a valores. Mas, e por aí eu termino, a ciência da sustentabilidade não pode ser receita para como devemos viver. Ela vai nos dizer quais as consequências do que estamos fazendo, quais as motivações para que nós o façamos e vai estabelecer recomendações. A sua grande virtude é que ela coloca no centro da disciplina um debate sobre valores, que é um debate que tem que ser feito de maneira conjunta entre comunidade científica, sociedade civil, comunidades tradicionais, enfim,
é levar a ciência para o interior da própria organização social. É isso, muito obrigado. Quem agradece sou eu, enfim, em nome de todos os que estão indo e participando. Excelente. Exatamente 4 horas. Então, nós temos 1 hora pela frente para que nós vamos tentar, se possível, trocar em miúdos muita coisa que apareceu nessas 3 intervenções. Então, eu queria deixar vocês bem à vontade e começar perguntando se Arilson, Henrique, gostariam de dizer alguma coisa. Podemos talvez partir da tua provocação, que talvez seja uma provocação. E a gente depois retoma em diálogo. Tá bom. Henrique, você quer dizer alguma coisa? Não, aguardar a sua provocação. A provocação que eu faria é a seguinte: eu gostei muito da ideia do Ricardo, dele lembrar da questão de que a sustentabilidade é um valor ético-normativo, não há absoluta unanimidade em torno disso, tem pessoas que tratam da sustentabilidade como uma coisa diferente. Tem gente que acha que, por exemplo, o desenvolvimento sustentável é um conceito, por incrível que pareça, mas fazendo isso e lembrando, então, da questão que se colocou a Amartya Sen sobre a justiça, a pergunta passa assim: mas será que vai ter uma ciência da justiça? A questão é o seguinte, é que tem, e há muito tempo, porque nos países de língua inglesa, eles falam o tempo todo em legal science, que para nós a tradução suponho que seja ciência do direito, né? Então, aí isso nos leva a uma outra questão, que é a seguinte: a relação entre aquelas grandes ciências com C maiúsculo, que provavelmente, se nós fizermos uma conversa, assim, perguntarmos aqui, provavelmente nós vamos estar todos de acordo, porque elas nem são muitas, de dizer quais são, e elas já estão estabelecidas há muito tempo. Eu até aproveitaria para lembrar, por exemplo, que a ecologia, a meu ver, é já uma ciência desse tipo, e que faz relativamente pouco tempo em relação, por exemplo, biologia, química, física, etc., é uma ciência que se consolidou há menos tempo, ela é mais recente, mas ela já é uma ciência com, no caso, E maiúsculo, né? E nessa discussão que a gente está fazendo, que eu apresentei no início como uma possibilidade de que a gente esteja ainda vivendo um processo ainda de proliferação das variações, e não que a decantação, como o Arilson sugeriu, já estivesse ocorrendo. Eu acho que, para mim, o mais grave é que não haver consenso em torno da própria noção desse valor, porque, inclusive nos episódios anteriores, né, anteontem e ontem, nas conversas aí, é muito interessante notar que, apesar de todo esse tempo, não se solidificou assim uma visão sobre. Se eu perguntar para algum dos colegas que participaram o que é a sustentabilidade, nem todos responderiam que é, como o Ricardo, por exemplo, acabou de dizer, um valor ético normativo, né, que emergiu não faz muito tempo, mas foi se legitimando. Muito menos, por exemplo, para complicar mais, haveria qualquer consenso em a gente entender que o desenvolvimento sustentável é a primeira utopia do antropoceno, e que ele continua muito assim próximo da utopia dos direitos humanos, mas também não houve uma junção ou coisa parecida. Não sei. Eu não sei se nesses 4 ou 5 minutos que eu usei na sequência, se isso ajuda vocês a se animarem a dizer mais alguma coisa, ou se é o contrário. Espero que tenha animado. O Arilson já tirou o sinalzinho dele, é sinal que ele já tem o que falar. Diga lá, Arilson. É algo muito, muito breve, na verdade. Quer dizer, eu, em diálogo, né, com a tua provocação, eu diria o seguinte: o fato de haver uma certa polissemia em torno da ideia de sustentabilidade, ela talvez não seja a maior dificuldade, porque eu concordo com a aproximação que o Ricardo faz, né, entre a ideia de sustentabilidade e a ideia de justiça, por exemplo, como ideais ético-normativos,
E nós poderíamos acrescentar alguns outros, por exemplo, democracia. É ao mesmo tempo um fenômeno, mas, inclusive, se nós damos alguns exemplos de alguns países, vai haver uma enorme controvérsia se, nesses casos, nós estamos falando de democracias ou não. Ou seja, sustentabilidade, assim como justiça, assim como democracia, são ideais ético-normativos, alguns deles fenômenos, outros não, constituídos, sobre os quais há uma certa pluralidade de definições e de controvérsias. Agora, assim como há várias definições de democracia, eu acho que todos nós concordaríamos com a ideia de que existem abordagens científicas sobre democracia. Mesmo que a gente admita que existem várias definições possíveis de justiça, todos nós concordaremos que existem bases científicas para o tratamento da justiça. Então, eu não creio que aí esteja a maior dificuldade. Talvez a maior dificuldade, de novo comparando com o tema da justiça, é que quando a gente olha para o tema da justiça, a gente vai estar olhando para um tema de natureza mais, como é que eu posso dizer? Sim, ético-normativa, mas um tema de natureza ético-normativa tradicionalmente tratado pelas humanidades. Ele vai ser tratado pelo direito, pela filosofia, pela ciência política, num certo sentido, nós ainda estamos nesse campo. O complicador, me parece, do tema da sustentabilidade é que ele me obriga a pensar nas interdependências entre dois grandes campos do conhecimento, e aí é como o Ricardo falou, é muito mais difícil você colocar o sociólogo para falar com o físico do que profissionais de áreas um pouco mais próximas, né? Agora, isso talvez, e para terminar, a pontinha de diálogo com as questões que vocês levantaram, eu acho que a questão é pensar as bases científicas nesses termos amplos, né? Ou seja, é a ideia de que a construção científica, né, do conhecimento sobre sustentabilidade, ele passa por diferentes graus ou domínios, eu não sei muito bem como qualificar. Então, nós podemos, sim, falar de uma ciência, mas talvez de maneira diferente, a gente pode falar de teorias, no plural, né, da sustentabilidade, ou sobre a sustentabilidade, o que também seria diferente, porque quando você fala da sustentabilidade, você pressupõe uma unidade de um conjunto de fenômenos interdependentes. Quando você fala sobre a sustentabilidade, você sinaliza a possibilidade de uma teoria que aborde parte das especificidades que compõem esse todo. E você pode pensar em termos de programas de pesquisa, ou seja, nos quais você parte de algumas ideias compartilhadas, mas com uma espécie de franja, digamos assim, né, de diferenciações nas formas de constituir o objeto, nas formas de abordar o objeto, nas formas de explicar o objeto. Então, de tudo que nós estamos conversando, uma coisa que eu não sei se eu estou errado, mas me parece que vai ficando clara embora, exagerando um pouco no argumento, sustentabilidade não exista, ou seja, não é um fenômeno que eu possa dizer ali está a sustentabilidade, ou a sustentabilidade acontece de tal e tal e tal forma, ela é um ideal normativo, ela é uma projeção, é algo a ser perseguido, parece que há uma certa concordância entre todos nós de que existem bases científicas que nos permitem tratar da sustentabilidade, ou seja, nós não estamos somente num discurso ético, nós não estamos somente num discurso militante, num discurso político, mas existem sim já postas bases científicas que nos permitem tratar nesses termos a agenda ou as questões pertinentes à sustentabilidade. Muito bem. Quem fala? Ricardo, por favor. A minha impressão, Arilson, é que essas bases científicas elas estão muito mais constituídas para pensar a insustentabilidade do que a sustentabilidade. O exemplo que eu vivi nesses últimos 2 anos de participar do Science Panel for the Amazon é uma claríssima demonstração disso. Como eu coordenei o capítulo de bioeconomia, que era a terceira parte do painel, eu me lembro de Carlos Nobre dizendo assim, olha, a parte de vocês, a parte 3, é a mais importante, porque é lá que vai definir como vai ser. E, no fundo, Gilberto Câmara fez um tweet com o qual eu concordo. A parte 3 do Science Panel
A parte 1 é, digamos assim, a história natural da Amazônia, a parte 3, a interferência humana sobre os ecossistemas, e a parte 2, interferência humana, e a parte 3, propostas. É a mais fraca, tá certo? Mas isso não é uma particularidade, além das nossas limitações, claro. Por quê? Porque quando você vai tratar por um problema que o Henrique tocou, no qual o Henrique tocou ao finalzinho da exposição dele, quando você vai tratar, por exemplo, de sustentabilidade na oferta de alimentos, um dos caminhos pelos quais essa sustentabilidade está sendo proposta agora, neste momento, é o das carnes cultivadas e dos alimentos apoiados em métodos inteiramente artificiais. Não só nas carnes, as carnes celulares, etc., mas até em cacau, etc., que te permitiriam justamente evitar o uso do solo e, portanto, garantir a alimentação humana a partir do laboratório, liberando a superfície terrestre para que a natureza a recuperasse. É um horizonte, a meu ver, completamente distópico, mas eu assinalo que o Good Food Institute, que é uma organização que, de certa forma, coordena esses esforços em torno de carne cultivada no plano global, não só eles, mas eu não encontrei. Todas as empresas que trabalham com isso no plano global são dirigidas por veganos que têm uma narrativa totalmente próxima à narrativa de quem luta pela sustentabilidade, tá certo? Contra as criações concentracionárias, contra o desmatamento, enfim, toda essa narrativa. E mais, o Good Food Institute, por exemplo, está tentando pensar na Amazônia, Henrique, de fazer a batira do peixe-boi, como é que chama? Aquele prato que se faz a partir do peixe-boi. Mishira. Isso. A partir de carne de laboratório, tá certo? Então, o cara não precisa exterminar o peixe-boi, etc. O que eu quero dizer com isso? Que para discutir a relação sustentabilidade, uma coisa é saber quais são, de que maneira nós estamos ao satisfazer as nossas necessidades, ao produzir bens e serviços, ao usar a natureza, as diferentes formas pelas quais nós estamos destruindo a natureza. O relatório do Partha Dasgupta tem isso muito claramente. Outra coisa, e é disso que se trata quando você vai falar de sustentabilidade também, é dizer de que maneira nós podemos superar essa destruição. Aí que eu digo o seguinte: claro que você vai mobilizar a ciência para dar essa resposta, mas essa resposta está tão profundamente ancorada em valores e visões de mundo que isso não pode ser extirpado da discussão, tá certo? Não dá para eu tratar, no plano do conhecimento, uma coisa é eu dizer a indústria farmacêutica está poluindo os rios de maneira invisível, isso é um problema global, seríssimo, etc. Quando eu disser o jeito de resolver isso é parar de usar remédio e partir para a homeopatia, é ter filtro, etc., os valores vão não tem como não estar visceralmente no âmago das propostas e do próprio conhecimento e da elaboração das propostas que decorrem do conhecimento. Muito bem, obrigado. Agora o Henrique, que já estava escrito, sim, já tinha pedido. Por favor, Henrique. Cada vez mais as provocações vão se acumulando, e não dá para ficar quieto aqui, olhando para a telinha. Então, vou usar do meu tempinho, Zé. Muito bem. É bom, eu quero compartilhar assim, a minha própria trajetória. Eu estava concluindo a agronomia na Amazônia
E os meus professores eram quase unânimes em dizer que não, primeiro, não tinha agricultura na Amazônia, né, e que nós nunca seremos desenvolvidos para a agricultura. E eu, como amazonense, eu achava isso tão contraditório, porque eu ia todo dia, final de semana, para o mercado, e via aquela abundância, diversidade de alimentos. Falei, isso não caiu do céu, isso foi produzido aqui. Mas eu comecei a entender essa crise que nós tivemos aqui nos anos 70, com o modelo de ocupação da Amazônia pelos militares, informado pela ciência, né, que, vamos dizer, apalavrou a substituição da floresta para o plantio de pastagem, porque isso aumentava a fertilidade do solo, me levou para a ecologia. Eu falei, talvez lá nessa ciência eu encontre as bases que me dê a possibilidade, como engenheiro, planejar uma agricultura para a região, que seja, talvez, naquela época ainda não era nem tão comum usar o termo sustentável. Eu ia muito bem, muito feliz na minha aventura, até que um belo dia, meu professor de ecologia animal me parou no corredor e perguntou, o que você está fazendo aqui? Você é o único agrônomo de uma turma de 13, todos biólogos. Eu disse, eu vim aqui ver se eu consigo desenvolver uma agricultura para a Amazônia. Ele disse, eu espero que você não tenha sucesso. E, obviamente, que eu fiquei um tanto quanto traumatizado com a reação do meu professor, porque se você tiver sucesso, você vai substituir a floresta por essa sua agricultura. Então, eu me sinto um pouco menos, vamos dizer assim, incomodado com esse desafio quando eu penso a sustentabilidade como uma qualidade, né, como algo que eu poderia, inclusive, tentar medir. Então, a ciência, a base teórica, a base científica, é o que está me permitindo, talvez, concluir se determinada trajetória é insustentável. Então, a gente vai pela negativa, sim. Mas, Ricardo, Zé, Alice, eu diria que nós precisamos de uma engenharia da sustentabilidade também. Porque eu, como agrônomo, como professor de agronomia, eu quero ser um engenheiro capaz de planejar, de propor sistemas. Então, corrigir trajetórias, mas também soluções. E aí, Ricardo, na agronomia, a gente também está nesse dilema. Eu trabalho com um conceito que, felizmente, meus colegas inventaram, que é o da intensificação ecológica. Porque o nosso paradigma, inclusive na Amazônia, ainda é o da Revolução Verde. É a monocultura da soja, a mecanização, o uso intensivo de fertilizantes, por falar em fertilizantes, não é, Eli? Usando a guerra para pensar em passar a proposta da mineração em terra indígena. E nós temos potássio aqui no Amazonas e incidindo sobre terras indígenas. Então, assim, a intensificação ecológica é uma resposta nossa, da engenharia, da agronomia, para pensar soluções, trazer os sistemas de produção de alimentos para uma região de segurança, uma zona segura, e atender, ao mesmo tempo, dois objetivos, que é produzir os alimentos e as matérias-primas em quantidade suficiente, em qualidade, né, e sem, de fato, destruir as próprias bases desse sistema. Mas aí eu quero também concordar com o Ricardo e com o Arilson, que a questão da sustentabilidade, eu acho que ela precisa mesmo ficar claramente identificada com uma questão, né, uma expansão dos direitos fundamentais. Porque, ao contrário do que nós ainda não fizemos no nosso país, os nossos irmãos aqui, vizinhos, já estão falando, né, do direito da natureza. Nós ainda estamos falando do direito ambiental, que, na verdade, é um direito humano. Então, resumindo essa rodada, eu acho que a sustentabilidade é uma agenda, sim, uma agenda de valores, e, assim, eu, como engenheiro, sinto muita vontade para dizer que ela também pode ser uma agenda dos planejadores. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu queria... Assim, eu tenho duas questões aqui, nós temos mais uns 40 minutos, eu acho, por aí. Quase, né? Uns 30 e tantos. E eu vou jogar duas questões muito diferentes, muito diversas, e vocês pulam na que parecer mais interessante. Uma é que eu queria voltar um pouquinho à anterior, né? E ainda, então, tem mais a ver com isso que a gente já está falando, é que a minha preocupação não era tanto com a polissemia em torno da sustentabilidade, como o Arilson interpretou. Porque polissemia tem praticamente todos, qualquer outro tema que a gente for pegar, por exemplo, desses que surgiram, justiça, democracia, isso aqui é inevitável que haja uma maior ou menor polissemia em torno dessas questões. O que não há, eu acho que faz uma diferença muito grande, é a rejeição, a negação. Isto é,
por mais que as pessoas possam pensar a justiça de maneiras diferentes, porque assim, a gente concorda tudo com que a injustiça já foi dito, a gente identifica muito bem todos, unanimemente, quando estamos diante de uma injustiça, mas se a pergunta for feita do que é justiça, vai surgir inúmeras respostas diferentes. Mas a questão, no caso da sustentabilidade, é um pouco diferente, é porque há muita gente que é pesquisador desse campo, quando eu me referi aos aqueles 4 possíveis subcampos, sei lá, que considera que a sustentabilidade foi uma invenção extremamente perversa, negativa, etc., que é um mito que... Então, assim, nem dá para discutir se vai ter ou não vai ter ciência da sustentabilidade, porque sequer esses colegas admitem a ideia de sustentabilidade como algo que seja positivo, né? É mais frequente nesse campo da ecologia política, esse tipo de postura. Mas, então, isso é um pouco diferente, porque isso não vai acontecer em relação à democracia, não vai acontecer em relação à justiça, ou qualquer outro valor, a felicidade, e assim por diante. Tem um problema no que se refere ao campo, vamos dizer, da sustentabilidade, que é de ordem diversa, suponho. Mas, enfim, isso é ainda mexer na conversa que a gente estava tendo. O que foi referido pelo Arilson na primeira intervenção, e que eu acho que mereceria um pouco mais de conversa entre nós aqui, é justamente quando ele disse assim, que todo mundo pensa muito em termos sistêmicos, que a teoria geral dos sistemas parece que é uma coisa meio unânime nisso tudo, mas que aqui e ali se reconhece que ela teria que ser superada por uma teoria da complexidade, por uma ciência da complexidade, por alguma coisa que eu fui a fundo quando redigi um texto que foi publicado justamente como o primeiro caderno do Núcleo de Sustentabilidade do SEBRAP, publicou esse artigo, e eu me interessei muito, então, em ver a quantas anda essa questão da teoria da complexidade, ou mesmo da ciência da complexidade, que é algo assim, que nasceu lá nos anos 80, não sei o quê. Hoje mesmo, eu estava revisitando um texto do Lee Woughton, de biologia, que é muito interessante, um livrinho que foi publicado há muito tempo, que chama A Tripla Hélice, e fazia muito tempo que eu não mexia nesse livro, e me dei conta disso, que ele está falando exatamente isso, que tudo depende de um avanço disso que está sendo chamado de teoria ou ciência da complexidade. E, no entanto, nessa minha tentativa aí, que eu citei, eu descobri que é uma Torre de Babel, né? Quer dizer, descobri. Mas eu confirmei, constatei que existe, em torno dessa ideia de complexidade, nós nos vemos diante de uma espécie de Torre de Babel. Então, se a ciência da complexidade, se a ciência da sustentabilidade ficar na dependência de um avanço da teoria da complexidade, então, vamos dizer, os prazos para que isso venha a ocorrer me parece que seriam muito mais longos. Enfim, nós ainda temos meia hora para bater um papo sobre essas duas coisas, vocês fiquem à vontade para... ou de propor algum terceiro tópico, pode ser que tenha surgido alguma coisa que me escapou. Pois não, Henrique, você já sinalizou que quer falar, por favor. Não, rapidamente, aquela parte sobre se o próprio conceito, a aceitação ou engajamento dos demais setores da academia e da sociedade em defesa do próprio conceito ou ideário da sustentabilidade. Isso também me incomodou, né? Quando nós optamos por criar o programa em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade, aqui houve um grande debate sobre, inclusive, como escolher o tema de concentração. E o que eu percebi, observando a fala dos meus colegas, é que, por exemplo, colegas que estão mais situados mais à esquerda, vamos dizer, do espectro político, na academia das ciências sociais, foram os que mais criticaram. E a visão era de que o novo discurso do desenvolvimento, pior ainda, né, desenvolvimento sustentável, era uma agenda neoliberal, uma agenda que não criticava o modelo capitalista e, portanto, era mais
para legitimar o modelo que se impunha. Então, parecia que vinha um choque entre essas visões de mundo. Não era suficientemente crítico à realidade, nem revolucionário, então, portanto, era um retrocesso e mais do mesmo. Mas eu observo que, apesar, essa crítica também se enfraqueceu, mas isso não foi suficiente para os meus colegas abraçarem a sustentabilidade. A mesma questão me choca quando a gente faz o discurso aqui, o debate aqui na Amazônia, no Brasil ou na América Latina, sobre as áreas protegidas, Ricardo. A gente encontra dentro da academia nossos companheiros, colegas, as outras áreas da ciência, que não são da biologia, que também têm enormes críticas com o modelo daquilo que nós estamos defendendo como uma das mais importantes estratégias para a conservação da biodiversidade. Assim, eu observo com muita atenção, é claro que me incomoda, mas observo com muita atenção a crítica que vem. Aos poucos, meus colegas, assim, como é que eu diria, intolerantes, né? Não deixa nem eu falar, mas é importante essa crítica, porque qualquer uma de nossas propostas terá um certo núcleo de fragilidade, né? Uma certa contradição. E é preciso perceber isso, né? Porque se for uma ciência para legitimar uma trajetória que produz a desigualdade, realmente a gente está sendo conivente com algo que seria injusto. Mas aí vem a dimensão da paz e da justiça que a Arilson colocou, e os textos, assim, para mim, a definição mais plena e que me tira desse dilema é do próprio Amartya Sen, quer dizer, é a possibilidade da realização plena do potencial, do meu potencial, do teu potencial. Esse é o desenvolvimento. Então, sem a garantia dos direitos, sem a paz, sem a justiça, não tem desenvolvimento sustentável. Então, assim, é perigoso dizer uma agenda que poderia ser uma agenda da maioria, uma agenda da unanimidade. Não é isso. Mas, convenhamos, fica pouca coisa do lado de fora se a gente não perceber, por exemplo, uma agenda global, né? Uma conferência do Rio de Janeiro que, na sua terceira versão, abrangeu todas as pautas possíveis das ambições mais progressivas, mais progressistas, né, das sociedades no planeta. É isso aí, obrigado. Muito bem, eu aproveito o intervalozinho antes de passar para o próximo para avisar que nós continuamos com 93 espectadores e que eles já colocaram 54 marcações de gostei. Quem vai ser, Ricardo ou Arilson, que vai tomar a... Bom, como o Arilson não abriu o microfone, foi. Zé, eu tenho uma certa dúvida se, te ouvindo, quando sustentabilidade, na verdade, é uma abreviação de desenvolvimento sustentável. Isso é altamente contestado. Mas uma derivou, a sustentabilidade foi um substantivo que derivou dessa história toda do desenvolvimento sustentável, claro. Isso. E a minha impressão é que quando as pessoas, o tipo de crítica que se dirige à ideia de desenvolvimento sustentável, normalmente, é meio simplório dizer isso, mas normalmente está apoiada na confusão entre desenvolvimento e crescimento econômico. A maior parte das vezes. Eu sou contra o desenvolvimentismo. Não, eu sou contra o crescimentismo. São coisas muito diferentes se nós tivermos rigor na ideia de desenvolvimento. E aí, o perigo que muitos dos críticos à sustentabilidade não veem é que se você desbancar, se você caracterizar a sustentabilidade como uma agenda burguesa, de conciliação com o que há de pior, etc., etc., você está renunciando ao mais importante documento do século XXI, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que normalmente as pessoas têm dificuldade de interpretar porque ele é apresentado sob a forma de 17 quadrinhos, dos quais não se vê a conexão interna lógica, mas que, na verdade, é um documento que diz: nós precisamos garantir as bases de sustentação da vida, os oceanos, os solos, o clima e assim por diante. Sobre essas bases existe a vida social,
discriminação, racismo, etc., etc., e em cima a economia, a vida econômica, inovação, cidades, tudo isso. Essa articulação organicamente integrada, ela tem que ser interpretada à luz da ciência, mas, ao mesmo tempo, a maneira e as respostas que você vai dar aos desafios dessa integração, as respostas estão sempre baseadas em valores, o que é muito bom. Por quê? Porque é um antídoto contra a tecnocracia. Isso significa aquilo que o Arilson falou, insistiu na intervenção dele, que se você não puser, como diz o Latour, o pessoal da sociologia da ciência, se você não puser a ciência dentro da sociedade, você não vai conseguir ter uma discussão séria sobre valores. Quer dizer, esses valores precisam ser discutidos. E muitas vezes, o que eu sinto nas críticas à sustentabilidade é que as pessoas não querem discutir valores, tá certo? As pessoas querem uma coisa meio pronta e acabada para... Então, a minha dúvida é se nós vamos chegar... Quando o Amartya Sen fala em desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento para ele é um processo. E é um processo que não tem fim. Então, para mim, a minha impressão é que as ciências da sustentabilidade têm que ser encaradas sob esse ângulo, sobre um processo de, ao mesmo tempo, de conhecimento e de discussão e de incorporação social de valores que nunca, felizmente, vai terminar. E aí eu sou radicalmente weberiano no Weber da ciência como vocação. E da política como vocação também. Muito bem, então, antes de passar para o Arilson, que vai, queira ou não, mas ele já abriu o microfone, então ele vai falar, eu queria só aproveitar a dica que você deu, Ricardo, ao lembrar que muitas vezes se confunde desenvolvimento com crescimento e tal, e uma das coisas que mais me surpreende é que uma das melhores fórmulas que saiu dessa discussão veio do Edgar Morin, e ela não é valorizada, né? Eu acho perfeita a ideia dele de dizer assim, é preciso decrescer crescendo, crescimento seletivo, nós temos que ter critério para o que deve crescer. Tem um monte de coisas que é muito bom que cresça, tem outras que é péssimo se vier a crescer, né? É só isso, é muito simples. No entanto, por exemplo, ontem, no evento de ontem, houve muita discussão em torno disso, desenvolvimento, crescimento, isso aqui, sequer foi lembrada essa frase do Edgar Morin. Então, eu queria aproveitar aqui para fazer esse registro, né? Mas já ficou bem claro, e comparando, sobretudo, o que a gente já falou até agora com os dois eventos anteriores, que mesmo neste núcleo importante de uma centena de pessoas, tal, que provavelmente também se interessarão pela chamada de trabalhos, etc., há uma diversidade bem grande de visões sobre essas questões, inclusive sobre a maneira de interpretar esse debate, etc. Por exemplo, quando o Ricardo falou que a Agenda 2030, que é o documento que traz os ODS, é o documento mais importante do século XXI, deve ter um monte de gente que está assistindo que se arrepiou tremendamente, porque o que há de pauleira em cima dos 17... Eu insisto, assim, visto o que tinha antes, que eram os objetivos do milênio, lá, aquela coisa do desenvolvimento, e o processo todo, a dificuldade toda que a ONU teve para chegar a essa agenda, é uma coisa realmente fora do comum. Mas eu espero que nesse século ainda a gente tenha um documento bem melhor que a Agenda 2030. Eu tenho certeza que você também, claro. Mas, enfim, desculpe aí, Arilson. Porque é um processo, exatamente. Não, só para pegar, então, uma carona no que vocês estavam dizendo, e é também, quer dizer, eu acho que quando se faz essa crítica, se esquece que o crescimento econômico, no sentido ainda mais estrito, ou seja, 1% de aumento no produto bruto, ele pode significar coisas completamente diferentes, certo? Ele pode ser um crescimento baseado pura e simplesmente em produção de commodities, ou não sei o quê, pode ser um 1% de crescimento no PIB com outras coisas que dizem respeito diretamente à expansão do bem-estar humano
das pessoas que estão envolvidas com esse processo. Então, em primeiro lugar, seria preciso qualificar crescimento. Segundo lugar, eu tenho a impressão, assim como o Ricardo, de que muita gente que critica a ideia de desenvolvimento sustentável simplesmente ignora toda a literatura sobre desenvolvimento dos últimos 20 ou 30 anos, a começar principalmente pelo Amartya Sen, mas também outros autores da economia institucional, por exemplo, que vão colocar o tema das desigualdades no centro, que vão dizer não dá para discutir mais crescimento econômico e menos ainda desenvolvimento sem colocar desigualdade no centro. Ora, nós somos contra isso? Eu acho que não. Então, eu tenho a impressão de que é muito marcado por um componente fortemente ideológico esse debate e essas críticas à ideia de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma... Deixa eu só interferir, porque é muito importante. Muita gente que criticou e continua não aceitando a ideia de desenvolvimento sustentável e tal, se dá muito bem com a ideia de sustentabilidade. Embora uma coisa tenha assim, vindo da outra, mas assim, sustentabilidade é uma coisa com a qual dá para... O que eu tentei chamar a atenção é que também há aqueles que sequer a ideia de sustentabilidade concordam. Então, em princípio, estão na ecologia política. Exato, são 3 grupos. Agora, algumas das questões que às vezes são postas no lugar, quando você pega, por exemplo, a ideia de bem viver, e a concepção de desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen, elas são muito convergentes. Uhum. Só que, na minha opinião, a abordagem do Amartya Sen com uma densidade teórica e explicativa mais útil para propósitos científicos. Então, quer dizer, eu acho que tem uma parte também desse debate e dessa discussão que ela precisaria ser, digamos assim, mais radicalizada no sentido mais positivo da palavra. Quer dizer, para além dos recipientes, ou para além da dimensão nomotética do conceito, de que conteúdos nós estamos falando. E aí eu tenho a impressão de que talvez a divergência entre esses polos diminua um pouco. Então, esse é um primeiro comentário, mas acho que você tem razão, Zé, no sentido de dizer que... E isso era um pouco o que eu tentei chamar a atenção também na minha fala, né, quando eu dizia depende um pouco o futuro das pesquisas científicas sobre sustentabilidade do quanto as diferentes vertentes também vão se pôr em diálogo entre elas, porque hoje você tem muito mais debate entre essas vertentes propriamente do que delas com o mainstream ou algo assim. Essa é uma primeira observação. A segunda, eu concordo com você, inclusive eu cheguei nesses leitores a partir desses autores a partir do teu texto, quer dizer, muito do que se criticava na ideia de pensamento sistêmico, talvez também se possa criticar na ideia de complexidade, né? Ou seja, os desafios, né, os textos que fazem balanço da evolução da ideia de complexidade, apontam para alguns dilemas similares àquele que havia sido apontado para a ideia de sistêmica ou pensamento sistêmico e daí por diante. É por isso que eu não gosto muito da ideia de vincular tanto o futuro das ciências sobre a sustentabilidade ao futuro da complexidade. Porque se essa dependência fosse completa, então a nova ciência ou a nova abordagem seria a complexidade e a sustentabilidade apenas um objeto. Eu acho que não se trata disso. Quer dizer, eu acho que a sustentabilidade é um objeto para a qual, pelo menos nesse momento, diferentes abordagens teóricas podem concorrer, convergir e aportar algo. E o terceiro e último aspecto que eu queria comentar é concordar com a ponderação que o Ricardo fez, quando ele diz que a gente tem muito mais ciência sobre a insustentabilidade do que sobre a sustentabilidade. Mas quando o Ricardo mesmo estava fazendo a definição dele, né, de que sim, a gente talvez tenha ou venha a ter uma ciência sobre a sustentabilidade, e ele dizia que ela teria 2 características, a primeira delas era justamente essa, ou seja, ele dizia, ela será uma ciência da denúncia, ou seja, há algo de negativo, no sentido melhor do termo negativo, que faz parte da afirmação da ideia, né? Ou seja, a denúncia, a crítica ao que vem sendo feito, as suas consequências, etc., como uma parte da afirmação, ou dizendo como a Anne, não me lembro agora o nome dela, Yernek, talvez, não sei se eu estou pronunciando corretamente, um texto de 2011, ela dizia, uma parte da ciência da sustentabilidade ela tem que contribuir para o próprio entendimento científico do problema, antes até de pensar a solução. Então, a negatividade e a positividade, elas andam de braço dado, digamos assim, na constituição de uma nova ciência. Então, o Ricardo dizia,
será uma ciência da denúncia e ela irá transitar entre ética e ciência. Eu gosto muito dessa definição que ele trouxe para a nossa discussão, porque o termo da ética e da ciência coloca um outro aspecto que também havia sido trazido no texto da Anne Yerneck, de 2011, que é a ideia de que a ciência precisa contribuir para a pactuação em torno dos objetivos da sustentabilidade, da finalidade, ou seja, para que nós queremos algo que se possa chamar de sustentabilidade, para que nós queremos certas modalidades de relação entre sociedade e natureza. E talvez a gente tivesse que agregar aí um terceiro componente dessa ciência da sustentabilidade, que é uma dimensão de resolução de problemas, para tentar melhorar um pouco essa balança entre o conhecimento sobre a insustentabilidade e o conhecimento sobre os caminhos e a transição para a sustentabilidade. Eu considero que o tema da transição, ou da mudança, se alguns preferirem, é um tema fundamental. Hoje em dia, a expressão transição para a sustentabilidade, transições para a sustentabilidade, vem ganhando muita importância, né? Mas ainda existe um buraco muito grande a ser preenchido aí com conhecimento sistemático sobre quais são os caminhos e como construir alternativas mais sólidas em direção a algo que a gente possa chamar de sustentabilidade. Obrigado. Henrique ou Ricardo, qual de vocês quer falar agora? Nenhum dos dois? Eu sim. Nos pontos 2 e 3, há uma diferença. Você, Arilson, listou 3 pontos. Pois eram seus. Mas claro que essa questão dos valores está presente sempre, mas uma coisa é você constatar o quanto os plásticos estão poluindo os oceanos, você chegar a um número com relação ao máximo de emissões possível sem destruir o sistema climático e provocar, enfim, ou você chegar a um número relativo à extinção de espécies, tal. Aí eu tenho a impressão de que as ciências, tal como elas funcionam hoje, elas estão dando conta do recado. Ou seja, a tal da epistemologia ambiental, da qual Henrique Leff falava, absolutamente não ocorreu. Você não tem, digamos assim, uma nova ciência, um novo jeito de fazer ciência. O que você tem, você como sociólogo sabe muito bem disso, são critérios de validação da ciência diferentes. Então, hoje, quando você monta um comitê científico, você não pode montar um comitê científico para trabalhar em alguma coisa da Amazônia sem incluir os povos da floresta. De algum jeito. Tá certo? Tá certo. Agora, a ciência propriamente dita, os procedimentos, os métodos, esses não se alteraram. Já quando você estabelece propostas, entre a proposta da carne cultivada e a proposta da agroecologia, a distância é gigantesca. E o que está em jogo aí justamente são valores. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque joga na discussão pública aquilo que tem que ser discutido e que não precisa. Claro, os especialistas são importantes. A Convenção sobre o Clima da França, todo esse movimento de ciência cidadã, etc., tudo isso é super importante. Agora, a gente precisa ter a consciência de que as ciências que vão propor soluções para a vida social, elas têm que ter a humildade de reconhecer que elas têm uma diferença com relação a você constatar cientificamente um problema. Quando você constata cientificamente um problema, por mais que você esteja norteado por valores, os teus pares vão te julgar pelas evidências, etc. Quando você faz uma proposta, a solução é carnes cultivadas ou a solução é agroecologia, a lógica é outra, tá certo? E isso é uma coisa boa. Isso não é não científico, ideológico, etc. Não, isso também faz parte da ciência, me parece. Muito bem. E aí, vocês, o Arilson abriu aí, por favor.
Só para esticar um tiquinho o diálogo com o Ricardo nesse último ponto. Eu não sei se eu entendi totalmente, Ricardo, mas se eu entendi, eu diria apenas o seguinte, quer dizer, eu talvez não fosse tão taxativo na ideia de que não mudou nada na maneira, né, de tratar cientificamente. Porque, por exemplo, eu acho meio inseparável a repercussão do debate ético-normativo sobre os procedimentos. Então, quando você vai colocar em questão, por exemplo, eu estou totalmente de acordo com você que é uma tendência muito maior, por exemplo, já que a agenda das mudanças climáticas hoje ela tem mais atenção do que, por exemplo, a agenda da inclusão, que é uma das dimensões de lidar com a desigualdade, você vai ter mais visibilidade, você vai ter mais investimento, inclusive porque isso pode se converter em oportunidade econômica de maneira mais clara do que a redução das desigualdades, para, por exemplo, soluções tecnológicas como a das carnes de laboratório. Agora, à medida em que vai haver da parte da sociedade um questionamento sobre o objetivo final disso, vão começar a ser produzidas métricas, vão começar a ser produzidas estudos, vão começar a ser produzidas pesquisas que mostrem que, ao adotar outros caminhos, como, por exemplo, certas vertentes da agroecologia, você pode atingir 2 objetivos com o mesmo investimento. Ou seja, eu tenho total concordância com você no sentido de dizer que, daqueles 3 pontos que eu mencionei, há uma assimetria enorme entre eles. Totalmente de acordo. Agora, o que eu seria um pouquinho menos veemente, talvez, é na ideia do que nada muda na dimensão da resolução de problemas. Eu acho que talvez aí a gente tenha um movimento muito mais molecular, muito mais incremental e, portanto, muito mais lento e também muito aquém daquilo que a gente precisaria. Mas há uma influência recíproca entre essas dimensões ética e de procedimentos metodológicos. As medidas do desenvolvimento, por exemplo, né, elas vão obedecer aos critérios ético-normativos. E, muito lentamente, muito insuficientemente, mas algo se move, me parece, nesse domínio também. Antes do Henrique intervir, só uma palavra. Eu recomendo vivamente a leitura das primeiras páginas do relatório do Partha Dasgupta, onde ele diz, olha, a luta contra a pobreza e a desigualdade no século XX ignorou a natureza. Trata-se agora de incorporar organicamente a natureza à reflexão toda sobre a luta contra a pobreza e a desigualdade. Nesse sentido, eu concordo com o alerta que o Arilson está fazendo quanto ao meu exagero. Acho que você tem toda a razão. Henrique? Eu queria retomar a questão principal, né, que seria, assim, nós estamos diante de, provavelmente, uma trajetória que irá, daqui nos próximos anos, dar à luz, trazer à luz um novo campo, né, uma nova ciência da sustentabilidade. Retomando um pouco, essa foi a questão que me pareceu ser a nossa reflexão. Acabamos discutindo a própria sustentabilidade, etc., que foi uma necessidade óbvia. Eu queria, nós já estamos indo para os momentos finais, só contribuir da forma como eu consigo perceber, por isso eu trouxe o exemplo da ecologia, né, nascida no início do século passado, e ela vem da evolução da discussão da botânica, da zoologia. Os caras começaram a ficar meio chateados, né, dessa fase descritiva da botânica e da zoologia. Nós vamos explicar por que essa planta está ocorrendo aqui. Eles não estavam nem aí preocupados com o que aquele alemão falou lá em 1867, de que a teoria da origem das espécies ia precisar de uma nova ciência, e ele deu o nome, ecologia. Então, a ecologia que foi pensada por ele sequer foi a ecologia que se desenvolveu. Então, talvez nós estejamos clamando por uma ciência e ela sequer venha se desenvolver, ou ela vai ter o mesmo nome e não vai fazer o que a gente está pedindo que ela faça. Para mim, é uma questão de onde o observador se posiciona para interpretar a realidade dos fenômenos, na escala do tempo e na escala espacial. A ecologia, a escala, é a vida dos organismos. Então, não posso nem dizer que a ecologia é uma filha da teoria da evolução, porque o pensamento ecológico não é evolutivo. É o tempo de vida dos organismos. E o tempo, a escala da evolução é outra escala de tempo. Então, a sustentabilidade, para ela se destacar como campo próprio, é um pouco mais complexo, mas eu diria assim, mais difícil de acontecer, porque, para mim, a primeira pergunta é:
Sustentabilidade do quê? Toda ciência tem um objeto. A medicina ou as ciências da saúde é a nossa saúde, a saúde humana. E ela tem milhares de disciplinas. Como eu falei, a agricultura não existe uma ciência chamada agricultura, existem ciências agrárias. Então, eu acho que não vai. Não sou otimista de que nós estamos caminhando para um surgimento de uma nova epistemologia, de uma nova ciência, mas uma agenda que disputa espaço, sim. Essa visão transdisciplinar, eu acho que quando o Ricardo fala de pensar a solução, eu vou finalizar aqui. Nós estamos nesse debate, Ricardo, da bioeconomia também aqui na Amazônia. Os colegas fizeram um seminário nacional, a partir do levantamento que fizeram em toda a produção acadêmica sobre o tema, e encontraram lá uma corrente diminuta da chamada bioeconomia, que associa bioeconomia com sociobiodiversidade, e não por acaso são de autores aqui da Amazônia. Então, assim, pode ser que a gente esteja vendo, por exemplo, algo como já aconteceu, o debate entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Quem se apropriar do termo vai dar um destino totalmente diferente para ele. Se alguma corrente vai se sobressair ou vai se estabelecer, que eu acho que é o que ele fala, não é, dessa depurar ou dessa competição evolutiva entre as correntes, eu acho que a tendência aqui é, por exemplo, os sistemas socioecológicos se firmarem como objeto. Afinal de contas, eu encerro por aqui dizendo, numa ciência da sustentabilidade, dizer uma ciência da sustentabilidade do quê? E a minha defesa é essa, é onde a ecologia não consegue mais dar conta, a complexidade, como você mesmo disse, Ricardo, o fato de reconhecer que os sistemas sociais estão imersos, estão embebidos dentro do sistema natural. E essa indissociabilidade é, sim, a fonte dessa nossa dificuldade do diálogo entre as ciências chamadas da natureza e as ciências da sociedade. Era isso, muito obrigado. Então, aproveito para dizer que nós continuamos, praticamente estamos terminando, temos só mais alguns minutos, com 93 pessoas ligadas, e das quais 69 marcaram gostei. Quero dizer para essas 90 e tantas pessoas que continuam ligadas, principalmente de ficarem atentas à chamada de trabalhos, porque isso aqui foi só uma espécie de aperitivo, né? Isto e o que aconteceu nos dois anteriores, os vídeos vão estar disponíveis, já estão disponíveis, a ideia da gente é que seja quase que uma isca para que a gente receba muitas propostas de trabalhos aí para uma eventual coletânea ou um número especial de alguma revista sobre esse tema. Eu queria também dizer que recebi, enquanto a gente estava discutindo, 6 questões que não me pareceram, vamos dizer, oportunas no sentido de eu quebrar a dinâmica que estava rolando na hora em que as perguntas surgiram. Mas eu vou passar para vocês 3, vou encaminhar, e nas mensagens tem o e-mail e a apresentação, quer dizer, ou pelo menos a filiação institucional de cada um dos autores das perguntas, e que, então, de uma outra forma, a conversa pode eventualmente caminhar. Deixo aí os 5 minutos que nos restam para vocês fazerem o melhor uso possível. Eu só, talvez, não sei se é uma provocação ou não, eu acho que o Henrique bateu muito nessa ideia, essa oposição agenda-ciência. Isso pode ser, não sei, Arilson, você que está desde o início nessa ideia da chamada de trabalhos e tal, isso talvez seja até uma pergunta a ser incorporada no edital. É só uma agenda ou vai ser uma ciência, ou qualquer coisa parecida assim? O que você acha? Eu acho que sim, nós vamos precisar agora, nós tínhamos um esboço, né, desse edital, mas nós propositadamente resolvemos segurar ele para reformatar em função das nossas discussões desses 3 dias e do debate que surgiu. Então, nós vamos voltar a isso agora aí nos próximos dias, e certamente essa é uma questão pertinente, né? Eu tenho muita simpatia pela maneira como o Henrique coloca. Eu acho difícil a gente fazer afirmações sobre se uma ciência vai ou não vingar, e eu sou muito reticente a fazer afirmações sobre o futuro, mas eu diria que no presente é evidente que
bons programas de pesquisa poderiam endereçar várias das questões que surgiram nos debates nesses 3 dias. Mas são questões para a gente aprofundar depois, né? Como o Zé Eli disse no começo, isso daqui era só uma oportunidade para abrir o diálogo entre pessoas interessadas em se aprofundar nesse tema. Então, eu agradeço muitíssimo a quem acompanhou a gente hoje e nos 3 dias anteriores. Agradeço também o Zé Eli, o Ricardo e o Henrique pelas apresentações e pelos comentários deles. Eu sempre aprendo muito com o Zé Eli e com o Ricardo, faz décadas, né? O Henrique conheço agora há menos tempo, mas foi ótimo para mim. Espero que tenha sido bom para a maior parte das pessoas que acompanharam a gente. Então, obrigado, e a gente fica em contato na continuidade dessa ideia, aí com essa chamada possível nas próximas semanas. Ótimo fecho. O Ricardo quer dizer alguma coisa? Henrique, ainda temos 3 minutinhos. Querem? Só 2 coisas. Primeiro, a comichão. Eu acho que essa intervenção final toda essa discussão mexeu muito comigo, porque esse é um tema no qual eu venho pensando há décadas. Minha impressão é que nós estamos avançando muito. O relatório do IPCC, o relatório da biodiversidade, inúmeros relatórios internacionais, a interação entre ciências da vida e ciências da terra está se ampliando. Então, o que eu queria deixar como mensagem não é que a gente tem que esperar surgir uma nova ciência para fazer o que nós achamos importante fazer. Isso está sendo feito, tá certo? E é muito importante partir dessa constatação, ao que me parece. Então, excelente, estou muito contente com o que eu aprendi hoje das intervenções do Zé Eli, do Arilson, do Henrique, e agradeço muito, parabéns ao SEBRAP, ao IAA, ao CDS e ao FAM também, pela realização do encontro que, para mim, foi tão fértil. Muito bem. Henrique, quer dizer mais alguma coisinha? Já fechou? Só desculpas que a minha conexão está variando agora. Tá bom. Mas, de qualquer jeito, nós estamos absolutamente em cima do tempo, então eu que... Só agradecer. Eu vou só fazer minhas as palavras do Arilson e do Ricardo, e acho que a mesma coisa acontece com o Henrique, e com isso a gente tem um bom fecho e terminamos praticamente na hora, aí, sobrando uns 2 minutinhos para chegar nas 5. Muito obrigado a todos, e, como nós dissemos, a coisa continua agora por escrito. Quer dizer, é importante, inclusive, que esse edital não demore muito para sair, se possível, já tendo como referência os textos que cada um dos 9 convidados a falar nesses 3 eventos puderem enviar, e que a gente, enfim, que isso tenha sido só uma espécie de pontapé inicial. Muito obrigado a todos e boa noite.